Então tá, pessoal, muito boa noite. Então, eu quero agradecer a presença de todos, né? Hoje nós vamos estar estudando no módulo avançado, a aula 323, os atributos de Deus. Tá? Ele é baseado completamente no documento 3 do livro de Urântia e promovido por um conselheiro divino, o qual a gente já vai poder falar um pouquinho mais. Tá? Solicito sempre que a gente faça também realmente um momento de oração, né? Eu trago uma oração aqui que vocês podem me acompanhar ou então fazer a própria reflexão de vocês, pedindo que o Espírito realmente esteja conosco e nos auxiliando na compreensão daquilo que nós vamos estudar hoje à noite. Tá? Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força, pois quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem neste breve encontro de estudos sintam tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste encontro possamos revelar-te uns aos outros o teu ser e o teu infinito amor. Amém. Então, né, antes já tinha iniciado agradecendo a presença de cada um e cada uma e também a graça divina pela oportunidade de compartilhar esses estudos que propiciam momentos tão maravilhosos de aprendizado, em especial para todos os buscadores de novas verdades e saberes. Então, esta apresentação é uma interpretação pessoal e não substitui a leitura do livro, onde cada um deve colher suas próprias impressões sobre o que os reveladores querem nos passar. Então, sintam-se à vontade para me interromper, pois estamos aqui para aprender juntos. Eu não consigo enxergar vocês, mas vocês podem me interromper a qualquer momento para a gente ir discutindo juntamente aquilo que vai sendo apresentado. Só para a gente se localizar, módulo avançado, capítulo 2, Deidades, parte 1. Semana passada, então, dia 30, nós tivemos a natureza de Deus com Adriano Santos. Hoje nós vamos ter os atributos de Deus. E semana que vem, com a Rosângela, a relação de Deus com o universo. Então, só para a gente poder se localizar um pouco mais, tá? Bom, a primeira coisa que eu fui buscar, mas o que é um atributo? Né? Então, no dicionário Oxford, né, dizia o que é próprio e peculiar de alguém, ou de alguma coisa, né? Pode ser um símbolo, né? No caso do cristianismo é a cruz, tá? Bom, mas quais são os atributos, por exemplo, dos seres humanos? Só para a gente ter uma noção dos exemplos, tá? Então, por exemplo, a fisicalidade, a intelectualidade, a sociabilidade, a emocionalidade, personalidade, moralidade, são alguns atributos que nós colocamos para o ser humano. Mas eu pensei, puxa, mas como é que funciona e quais os atributos para Deus, né? Aí também busquei e algumas religiões separam em atributos naturais ou incomunicáveis e atributos morais e comunicáveis. Nos naturais e incomunicáveis, eles falam de onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, infinito, soberano, imutabilidade, né? E nos atributos morais ou comunicáveis, pode ser colocado alguns outros, aqueles que a gente consegue entender um pouco mais. Por exemplo, Deus é justo, santo, amoroso, misericordioso, bom, benigno, verdadeiro. Então, todos são atributos que são colocados, né, para que a gente possa ter uma noção. Então, achei bom trazer esse aqui. A gente vai falar de alguns, tá? Aqui eu até peguei também alguma coisa do próprio livro de Urântia. Eu fui buscar. Tá, mas o que o próprio livro fala, né? Ele tem mais alguns lugares, mas no documento 1, por exemplo, aparece que sei da verdade das grandes revelações. Deus e Espírito e Deus é amor.
seriam dois atributos revelados, né? Então, Deus Espírito e Deus Amor seriam dois atributos que são colocados para Deus. Outro, Deus não carece de nenhum dos tributos supra-humanos e divinos que o constituem numa personalidade criadora perfeita, plena de amor infinito. Então, fala no documento 1, o Pai Universal. Ainda nesse documento também fala que a beleza, a verdade, não teriam esperança de sobrevivência não fossem os atributos de um Deus pessoal, de um Pai repleto de amor. Aqui eu deixei também, na realidade, o revelador deste documento, que nós vamos ver hoje, ele se apresenta assim lá no documento 1, tá? Eu fui incumbido de responder pelos documentos que descrevem a natureza e os atributos de Deus, porque eu represento a mais alta fonte de informação disponível para tal propósito em qualquer mundo habitado. Eu retrato a realidade e a verdade da natureza e dos atributos do Pai com autoridade indiscutível. Então, esse é o conselheiro divino, como ele se apresentou quando ele foi convidado para ajudar nessa orientação desses documentos, tá? Bom, enfim, né, o Pai Universal é infinito, absolutamente sem qualquer reserva, tem todos os seus atributos. Bom, isso aí vocês também podem buscar lá, mas são alguns lugares que eu busquei falando um pouquinho dessa questão dos atributos que nós vamos entrar hoje, tá? Agora não quer pular. Aqui eu coloquei uma passagem. Deus é ilimitado em poder, divino em natureza, final em vontade, infinito em atributos, eterno em sabedoria e absoluto em realidade. Então, o que nós vamos falar hoje é só uma conjectura daquilo que pode representar o nosso entendimento, mas Deus é infinito em atributos. É difícil de explicar, tá? Mas a gente, durante a noite, a gente vai podendo ver isso. Os temas que nós vamos abordar hoje, então, nesse encontro, vão ser esses aqui. A onipresença de Deus, o poder infinito de Deus, o conhecimento universal de Deus, ilimitabilidade de Deus, a lei suprema do Pai e a primazia do Pai. Eu acredito que essas aqui são macro, né, atributos que vão poder encaixar praticamente todos os demais para que a gente possa compreendê-los um pouquinho, apesar de que isso não é possível de forma completa, tá? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Alguém só responde, porque eu não enxergo ninguém. Sim, estou ouvindo. Tá, tranquilo, então tá. Bom, vamos lá então. A introdução. Deus está presente em todos os lugares, rege o círculo da eternidade. Pessoal, eu fui, na realidade, eu consegui tirar pouca coisa daquilo que estava escrito, mas espero que, com a leitura e as explicações e o entendimento e a atenção de vocês, a gente possa compreender um pouquinho melhor esse documento 3, que fala tão prodigiosamente de coisas maravilhosas, né, que fala de Deus. Nós vamos falar de Deus hoje, tá? E desses atributos ilimitados dele. Então, Deus está presente em todos os lugares, rege o círculo da eternidade. Porém, nos universos locais, ele governa, tá? Por intermédio de seus filhos criadores e concede a vida por intermédio desses. Estes são expressão pessoal dele próprio no tempo e para os filhos dos planetas que giram nos universos em evolução do espaço. Então, o governo a nível de universos locais e de todos nós seres que estamos em progresso, ele se dá através de podermos entender Deus através do seu Filho Criador. Para nós, é mais fácil discernirmos Deus Pai Universal através destes filhos criadores do paraíso, né? Porque eles são altamente personalizados, tanto é que Jesus veio para cá. Então, ele altamente personalizado para nós podermos entender. E isto compensa a invisibilidade do Pai Infinito, que é absoluto, e por isso a gente não consegue discernir ele.
porque ele é muito além de tudo isso, tá? Então, a onipresença de Deus seria o primeiro atributo que nós vamos ver hoje, tá? Daquela escala que eu coloquei. Então, a onipresença, a capacidade do Pai Universal de estar presente em todas as partes e, ao mesmo tempo, constitui a sua onipresença. Ele consegue estar em todos os lugares, em inúmeros lugares ao mesmo tempo. Apenas Deus pode estar em inúmeros lugares ao mesmo tempo, diz o texto do revelador. Deus está simultaneamente presente nas alturas do céu e na terra abaixo, como exclamou o salmista: onde me esconderei do teu espírito? Ou onde escaparei da tua presença? Então, antes nós estávamos, eu e a Rosângela e o Neemias discutindo aqui, que de vez em quando aparecem esses textos, entre aspas, né, e o Neemias vinha explicando que os reveladores procuraram usar ao máximo aquilo que já tinha de conhecimento humano, ou que já traduzia de alguma forma aquilo que eles vinham trazer. E aí, então, por isso que aparecem essas frases, que parecem meio perdidas, mas que são de algum profeta, não necessariamente só da religião cristã, mas de qualquer uma pessoa que falou isso no planeta em algum momento atrás, tá? Então, de vez em quando vai aparecer essas frases, mas é mais para que a gente possa entender esse atributo da onipresença aqui nesse caso. Bom, mais uma. Sou um Deus próximo e distante, diz o Senhor. Por acaso não preenche o céu e a terra? O Pai Universal está constantemente presente em todas as partes, em todos os corações de sua vasta criação. Ele é a plenitude daquele que preenche a todos e de tudo, que em tudo opera em todos. E, além disso, o conceito da sua personalidade é tal que o céu, o universo, e o céu dos céus, o universo dos universos, não podem cabê-lo. Então, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor esse conceito. É literalmente verdadeiro que Deus é tudo e está em tudo. Mesmo isso, contudo, ainda não é a totalidade de Deus. O infinito só pode ser plenamente revelado na infinitude. A causa nunca pode ser compreendida por meio de uma análise dos efeitos. O Deus vivo é incomensuravelmente maior do que a soma total da sua criação, dessa criação, que a gente compreende como tal. Deus revela-se em todo o cosmos, mas o cosmos não pode jamais conter ou abranger a totalidade da infinitude de Deus. Então, a presença do Pai ronda incessantemente o universo mestre. Ele, uma frase, ele se conduz desde o fundo do céu e o seu circuito vai até os confins do céu e nada há que se oculte à sua luz. Então, essa foi uma frase também que já foi dita pela humanidade. Dentro da onipresença de Deus, a criatura não apenas existe em Deus, mas também Deus vive na criatura. Então, algumas frases. Sabemos que nele habitamos porque ele vive em nós. Ele nos deu o Espírito, essa dádiva do Pai, do paraíso, é a companheira inseparável do homem. Tá? Aqui ele está falando do ajustador de pensamentos. Ele é o Deus sempre presente e aquele que a tudo preenche. O Espírito do Pai Eterno guarda-se na mente de cada filho mortal. O homem sai à procura de um amigo, enquanto o verdadeiro amigo vive dentro do seu próprio coração. O verdadeiro Deus não está longe, é parte de nós. O seu Espírito fala de dentro de nós. O Pai vive no Filho. Deus está sempre conosco. Ele é o Espírito guia do destino eterno. Do destino eterno. Então, estas são frases, e vai ter mais algumas logo, que já existem na literatura humana, né? Até nós estávamos comentando e brincando. Alguns dizem, mas o livro de Urano tem um monte de coisas que já dizem em outros lugares. Sim, né? Os reveladores usaram disso que já estava para que pudéssemos manifestar e compreender melhor isso, né? Em verdade, foi dito das raças humanas, sois de Deus, porque aquele que habita no amor, habita em Deus e Deus nele. E assim, pois, estando em erro, vós, olha só que interessante isso,
E assim, pois, estando em erro, vós atormentais o ajustador do pensamento, pois esse dom de Deus que reside em vós deve necessariamente sofrer todas as consequências dos maus pensamentos junto com a mente humana na qual encontra-se encarcerado. Coitadinho do meu ajustador, né? Fico pensando, né? Quantos também de vocês, né, de tudo que a gente faz e que muitas vezes é tão ignorante e tão errado. Mas interessante o revelador colocar isso dessa forma, né? Uma forma muito pessoal para a gente, né? A onipresença de Deus, na realidade, é uma parte da sua natureza infinita. O espaço não constitui obstáculo para a deidade. De modo discernível, sem limitação e na perfeição, Deus encontra-se presente apenas no paraíso e no universo central, né? Olha só, de modo discernível. Desse modo, o conceito da divina presença deve ser estendido, aliás, a uma gama ampla, tanto de modos como de canais de manifestação, abrangendo os circuitos da presença do Filho Eterno, do Espírito Infinito e da Ilha do Paraíso. Mas não é assim com o circuito da personalidade e com os ajustadores. Nesses casos, Deus atua de um modo único, direto e exclusivamente. Então, a gente precisa entender isso, que, de uma forma discernível, ele se encontra somente no paraíso e no universo central, mas quando se trata da personalidade e dos ajustadores, é ele que influencia diretamente e está ligado a nós. Tá? Onipresença de Deus ainda. O controlador universal está presente potencialmente nos circuitos da gravidade da Ilha do Paraíso, em todas as partes do universo, a todo tempo e no mesmo grau, o que leva todas as coisas a aderirem a ele e a consistirem nele. Do mesmo modo, a primeira fonte centro está potencialmente presente no absoluto inqualificável. Tá? Então, aquilo que já foi colocado, né, em outras palestras. O absoluto inqualificável é o que está além, né? E a primeira fonte centro, ela está potencialmente presente, além do universo que nós estamos discutindo, né, também no absoluto inqualificável. Depositário, que é dos universos não criados do eterno futuro. Ele é a base primordial da coerência da criação chamada material. Tá? A presença da mente de Deus está correlacionada à mente absoluta do agente conjunto, o espírito infinito. Só deixa eu colocar um pouquinho antes sobre o parágrafo anterior ainda. Aqui, quando ele fala que estamos ligados ao paraíso, lembrem-se que a gravidade do paraíso, ela age sobre o ultimatum, lembram daquela partícula física, a menor, né? 100 ultímatos constituem um elétron. Então, ela que detém essa gravidade, por isso que eu acho que consta isso dessa forma aqui, tá? Aqui está falando agora da mente também, né? Que é do agente conjunto o espírito infinito, né? Nas criações finitas, essa presença é mais discernida na mente cósmica dos espíritos mestres do paraíso, que funcionam de modo onipresente, assim como nas tensões do absoluto universal. Então, a mente da ordem humana, contudo, é uma dádiva das filhas do agente conjunto, as ministras divinas dos universos locais em evolução. Então, aquela que nós chamamos de Espírito Santo, ou a ministra divina, ou também chamamos ela de filha criativa, que é a parceira do filho criador, ela está presente em todo espaço. Lembra que nós já estudamos sobre isso, né? Ela está, onde é que ela está o nosso universo local. Onde é que ela não está presente, não é nosso universo local. Então, a mente humana, dos seres que estão dentro do mundo do tempo e do espaço, ela é regida, as filhas, essas ministras divinas que fazem esse controle e estão juntos. Mas tudo é interligado ao agente conjunto, ao Espírito Infinito. O Espírito Onipresente do Pai Universal está coordenado à função da presença do Espírito Universal, do Filho Eterno,
né? Nós falamos primeiro das questões do paraíso, falamos da questão da mente, agora estamos falando das questões do espírito. E ao potencial divino perpétuo do absoluto da deidade. Contudo, nem a atividade espiritual do Filho Eterno e dos filhos do paraíso, nem as outorgas da mente feitas pelo Espírito Infinito parecem excluir a ação direta dos ajustadores de pensamento, os fragmentos de Deus que residem nos corações dos seus filhos criaturas. Ou seja, né, nem o Filho Eterno, nem o Espírito Infinito, eles têm alguma prevalência sobre os ajustadores que são direto da primeira fonte centro, que estão conosco. Então, através disso, Deus está presente e é onipresente conosco. Tá? Onipresença de Deus. No que diz respeito à presença de Deus em um planeta, sistema, constelação ou universo, o grau dessa presença em qualquer unidade da criação é uma medida do grau da presença evolutiva do Ser Supremo. É determinado pelo reconhecimento em massa de Deus e pela lealdade que a ele dedica a vasta organização universal que se estende até mesmo aos próprios sistemas e planetas. Então, a onipresença, ela vai ser mais consistente à medida, né, que a gente vai estar mais próximo, né, em grau de presença evolutiva do Ser Supremo. Tá? Ou seja, quando atingimos luz e vida, né, então, cada vez, quando a gente tiver mais esta consciência de Deus e fazermos realmente a vontade dele, mais presente ele vai poder estar em nós. Por isso, às vezes, na esperança de salvaguardar e conservar essas fases da presença preciosa de Deus, é que, quando alguns planetas, ou mesmo sistemas, mergulham profundamente nas trevas espirituais, de algum modo, são colocados em quarentena ou em isolamento parcial, permanecendo sem intercâmbio com as unidades maiores da criação. E tudo isso, tal como sucede em Urântia, se dá como uma reação para a defesa espiritual da maioria dos mundos, para abrigarem-se a si próprios, tanto quanto possível, de sofrerem com o isolamento que viria por consequência das ações separadoras e alienantes de uma minoria obstinada, perversa e rebelde, né? Que dá para entender um pouquinho mais, né, por que nós somos isolados, para que a gente também não respingue, né, em outros seres, outros planetas, outros sistemas, né, e aqui é a nossa família, a nossa casa, nós vamos ter que assumir as coisas que são feitas aqui, né, como uma família que sofre quando um dos filhos ou alguém da família erra muito, todos sofrem juntos, né. Embora o pai inclua paternalmente nos seus circuitos a todos os seus filhos, todas as personalidades, a sua influência sobre eles é limitada pelo afastamento que a origem deles tem em relação à segunda e à terceira pessoas da deidade, e aumenta à medida que a realização do destino deles aproxima-se daqueles níveis. O fato da presença de Deus nas mentes das criaturas é determinado por elas serem ou não resididas pelos fragmentos do Pai, os monitores misteriosos, mas a sua presença efetiva é determinada pelo grau de cooperação concedido aos ajustadores internos pela mente residida por eles. Então, aqui tem as duas formas, né? Mas não é só o fato do monitor misterioso, do ajustador de pensamento estar com nós, mas o grau de cooperação que nós também conseguimos fazer acontecer, isso vai nos aproximar e nos manter mais dentro da onipresença do Pai. As flutuações da presença do Pai não são devidas à inconstância de Deus. O Pai não se retira em reclusão por haver sido insultado. O seu afeto não se aliena por causa das ações erradas da criatura. Tendo sido dotado com o poder de escolha no que diz respeito a ele, são os seus filhos. Nós, no exercício dessa escolha,
que determinamos diretamente a intensidade e as limitações da influência divina do Pai nos seus corações e almas. O Pai entregou-se livremente a nós, sem limitação e sem favorecimento. Ele não tem preferência por pessoas, planetas, sistemas, nem universos. Nos setores do tempo, ele confere honras diferenciadas apenas às personalidades do paraíso, constituintes de Deus, o sétuplo, os criadores coordenados dos universos finitos. Então, só os filhos criadores que têm alguma diferença, uma diferença especial, mas, no mais, Deus não faz distinção, a não ser depois que eu acho que tivermos mais pertinho dele lá. Onipotência, né? Ainda dentro da onipotência. Todos os universos sabem que o Senhor Deus onipotente reina. Os assuntos deste e de outros mundos são divinamente supervisionados. Ele atua segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os habitantes da terra. É eternamente verdadeiro que não há poder que não provenha de Deus. Então, aqui também, novamente, tem aquelas frases, eu deixei elas em negrito, entre aspas, onde é que os reveladores utilizam, né, o que já existe no conhecimento humano, o que já está escrito de alguma forma. Dentro dos limites daquilo que é consistente com a natureza divina, é literalmente verdadeiro que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Os processos lentos e prolongados da evolução dos povos, isso nos interessa, né? Dos planetas e dos universos, estão sob o perfeito controle dos criadores e administradores do universo e desenvolve-se de acordo com o propósito eterno do Pai Universal. Sucedendo-se, olha só, gente, sucedendo-se em harmonia, ordem e conformidade com a sabedoria de Deus, havendo apenas um único legislador que sustenta os mundos do espaço e faz girar os universos no circuito infinito do círculo eterno. Então, a gente pode ter essa certeza que tudo está sob controle. É isso que o revelador está querendo nos dizer. De todos os atributos divinos, a sua onipotência é a mais bem compreendida, né? O poder infinito de Deus. Ele é o mais bem compreendido. Por quê? Especialmente do modo como ela prevalece no universo material. Como nós somos seres materiais, é o que a gente realmente melhor consegue entender, né? Se encarado como um fenômeno não espiritual. Deus é energia. Então, tudo é energia. A própria ciência está descobrindo que átomos, tudo é energia, né? Essa declaração de um fato físico é baseada na verdade incompreensível de que a primeira fonte e centro é a causa primeira dos fenômenos universais físicos em todo o espaço. Então, essa é uma das que realmente, nos atributos, a onipotência, né, o poder infinito de Deus, é o que a gente melhor consegue compreender. Por quê? Porque ele lida com essa questão física, energia. Né? Onipotência é o poder infinito de Deus. Né? Deus controla todo o poder. Ele faz um caminho para o relâmpago. Vocês já leram isso em algum lugar, né? Ele ordenou os circuitos de toda a energia. Ele decretou a hora e o modo de manifestação de todas as formas de energia e matéria. Então, tudo que está aí posto, Deus, de alguma forma, porque quis, assim o fizesse, né? E todas essas coisas são mantidas para sempre sob o seu eterno comando, sob o controle gravitacional centrado no paraíso inferior. A luz e a energia do Deus eterno assim giram para sempre em torno do seu circuito majestoso em uma procissão sem fim, mas ordenada, das hostes estelares que compõem o universo dos universos. Toda a criação circunvoluciona eternamente ao redor do centro da personalidade, paraíso de todas as coisas e seres. Ainda dentro da onipotência. A onipotência do Pai refere-se ao domínio onipotente. Entrou para o meu?
Alguém quer se manifestar? Vou continuar. A onipotência do Pai refere-se ao domínio onipresente no nível absoluto no qual as três energias, a material, a mental e a espiritual, estão em proximidade indistinta dele, a fonte de todas as coisas. A mente da criatura, não sendo nem monota do paraíso, nem espírito do paraíso, não é diretamente sensível ao Pai universal. Deus ajusta-se com a mente da imperfeição e com os mortais de Urântia, e ele o faz por meio dos ajustadores de pensamento. Só que nós não conseguimos, só quando nós chegarmos lá no paraíso, tivermos passado por toda a monota, e sermos espíritos para podermos chegar perto e compreendê-lo ou vê-lo. O Pai universal é uma força transitória, não é uma força transitória, perdão. O Pai universal não é uma força transitória, nem um poder que muda, nem uma energia que flutua. O poder e a sabedoria do Pai são totalmente adequados para arcar com toda e qualquer exigência do universo. Isso a gente já vai ver no atributo da ilimitabilidade. À medida que surgem as emergências da experiência humana, foram todas previstas por ele, e desse modo, ele não reage aos assuntos do universo de uma forma isolada, mas sim, de acordo com os ditames da sabedoria eterna e em consonância com os mandados do juízo infinito. A despeito das aparências, o poder de Deus não funciona no universo como uma força cega. Ou seja, tudo isto é absolutamente controlado pelo que nos diz o revelador. Dentro da onipotência, olha só, situações surgem nas quais parece que medidas de emergência foram tomadas, que leis naturais foram suspensas, que desajustes se fizeram reconhecer e que um esforço está sendo feito para endireitar a situação. Mas não é este o caso. O revelador está dizendo que só para nós parece confuso e um caos, tá? Tanto é que tem as teorias do caos, Tais conceitos de Deus têm a sua origem no alcance limitado do vosso ponto de vista. Isso nos dizem os reveladores, Na finitude da vossa compreensão e na abrangência limitada do vosso exame, da nossa forma de ver. Esta má compreensão de Deus se deve à ignorância profunda que tendes em relação a tudo que concerne a existência de leis mais elevadas dos reinos. A magnitude do caráter do Pai é a infinitude dos seus atributos e ao exercício da sua livre vontade. Então, é difícil que a gente consiga compreender isso, porque realmente nós estamos olhando de um ponto de vista muito estreito e muito pequeno ainda. Bom, as criaturas planetárias que são resididas pelo Espírito de Deus, espalhadas pelos universos do espaço, são quase infinitas em número e ordem. Ou seja, todos nós, E os seus intelectos são tão diversos, as suas mentes tão limitadas, a sua visão é tão reduzida e localizada, que é quase impossível formular generalizações de leis que exprimam de um modo adequado os atributos infinitos do Pai e que, ao mesmo tempo, sejam compreensíveis, em qualquer grau, por tais inteligências criadas. Então, por conseguinte, muitos dos atos do Criador Todo-Poderoso, eles parecem ser arbitrários e isolados, e não raro, até desalmados e cruéis do nosso ponto de vista para as criaturas. Todavia, novamente eu vos asseguro, nos diz o revelador, que isto não é uma verdade. Todos os feitos de Deus são plenos de propósito, inteligentes, sábios, bondosos e eternamente atentos ao bem maior. Nem sempre apenas de um ser individual, uma raça específica, um planeta determinado, ou mesmo de um determinado universo,
mas sim eles estão atentos ao bem-estar e ao maior proveito de todos os seres envolvidos, desde os mais simples aos mais elevados. Nas idades do tempo, algumas vezes, o bem-estar de uma parte pode parecer diferente ao bem-estar do todo. No círculo da eternidade, essas diferenças aparentes inexistem. Somos todos parte da família de Deus e devemos, portanto, em algumas vezes, compartilhar da disciplina da família. Já tinha comentado antes um pouco sobre isso. Muitos dos atos de Deus que tanto nos perturbam e confundem são resultado das decisões e ditames finais da onisciência, que autorizam o agente conjunto a executar, segundo a escolha da vontade infalível da mente infinita, de modo a fortalecer as decisões da personalidade da perfeição, cujo exame, visão e solicitude abrangem o bem-estar mais elevado e eterno de todas a sua vasta e ampla criação. Assim é que o vosso ponto de vista isolado, parcial, finito e altamente materialista, junto às limitações inerentes à natureza do vosso ser, constituem um impedimento tal que vos tornam incapazes de ver, compreender ou conhecer a sabedoria e a bondade de muitos dos atos divinos, os quais vos parecem carregados de uma crueldade esmagadora, de uma indiferença extrema, tanto ao conforto e ao bem-estar, quanto à felicidade planetária e à prosperidade pessoal das criaturas companheiras vossas. Não só das companheiras, né? Às vezes da gente mesmo. Poxa, eu não ganhei na loteria. Poxa, eu precisava de mais recursos. Né? Então, é em consequência das limitações da visão humana, do vosso entendimento restrito e da vossa compreensão finita, que vos equivocais sobre os motivos e deturpais os propósitos de Deus. Contudo, muitas coisas ocorrem nos mundos evolucionários que não são feitos pessoais do Pai Universal. Aqui, quando eu estava passando essa parte aqui, eu tentei me lembrar, né? Muitas das coisas que nos acontecem não são feitos de Deus, né? São coisas nossas. Né? Às vezes eu insisto na minha ignorância, insisto no erro, insisto naquilo que não deu certo, e aí eu tento achar um culpado. Muitas vezes, né, as pessoas têm pouca fé, né? Antigamente dava tudo era culpa de Deus, né? Mas hoje em dia sempre se acha um culpado, né? Ou é alguém da família, ou é o chefe, ou é o patrão, alguém é o culpado. Então, a gente deveria ser um pouquinho mais inteligente e fazer nossas análises um pouco mais reflexivas, filosofar um pouco mais sobre as nossas próprias atitudes, né? É o que eu penso. Ainda sobre a onipotência, né? O poder infinito de Deus. A onipotência divina está perfeitamente coordenada aos outros atributos da personalidade de Deus. Em geral, o poder de Deus, nas suas manifestações espirituais no universo, é limitado apenas por 3 condições ou situações. Então, olha só, o poder de Deus ele é limitado por 3 coisas. Uma, pela natureza dele, né? Especialmente pelo seu amor infinito, pela verdade, a beleza e a bondade. Então, às vezes, alguma coisa está limitada porque a natureza dele é essa. Outra, pela vontade de Deus, pelo seu ministério de misericórdia, pelo relacionamento da paternidade com as personalidades do universo. Ou seja, Deus se sente um pai, né? Então, ele às vezes não deseja fazer algumas coisas. E pela lei de Deus, pela retidão e justiça da Trindade eterna no paraíso. É porque ele criou leis que são usadas e respeitadas, que a gente já estudou sobre isso também, e que precisam ser levadas a cabo para que as coisas aconteçam, né? Deus é ilimitado em poder, divino em natureza, final em vontade, infinito em atributos, eterno em sabedoria e absoluto em realidades. É aquela frase que eu iniciei e abri o trabalho.
Mas todas essas características do Pai universal, elas estão unificadas na deidade e universalmente expressas na Trindade do paraíso e nos filhos divinos da Trindade. Por outro lado, fora do paraíso e do universo central de Avona, tudo que pertence a Deus é limitado pela presença evolucionária do Supremo, condicionada pela presença eventiva do Último e coordenada pelos três absolutos existenciais. Isso aqui fez parte, né, da primeira parte que nós estudamos, o absoluto da deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável, né, que nós vimos, então, nesse curso mais avançado da Escola Urântia. Né? Vamos agora para um outro atributo, o conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as coisas, né? Eu diria que o termo aqui seria onisciência, né? Ele está ciente de tudo. O conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as coisas. A mente divina é consciente do pensamento de toda a criação e dialoga com ele. O seu conhecimento dos acontecimentos é universal e perfeito. As entidades divinas que procedem de Deus, dele, são uma parte dele. Ele que equilibra as nuvens é também perfeito em conhecimento. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Outras frases já ditas na literatura humana. Disse o vosso grande mestre, referindo-se a um insignificante pardal: nenhum deles cairá na terra sem o conhecimento do meu Pai. E também, até os cabelos das vossas cabeças são contados. Ele sabe o número das estrelas e chama todas pelos seus nomes. Então, o conhecimento, o Pai é a única personalidade em todo o universo que, de fato, sabe o número de estrelas e planetas existentes no espaço. Todos os mundos de cada universo estão constantemente dentro da consciência de Deus, né? Ele tem isso tudo nele. Ele também diz: tenho certamente visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu pranto e conheço os seus pesares. Pois o Senhor olha do céu. Ele observa todos os filhos dos homens do local da sua morada. Ele olha por todos os habitantes da terra. O revelador nos diz que estas frases da literatura humana passada, né, expressam completamente a verdade daquilo que ele também interpreta, compreende e está nos trazendo nesta revelação do documento 3. Cada filho criado pode, em verdade, dizer: ele conhece o caminho que tomo e todos que ele me houver posto à prova, e depois que ele, Deus, me tiver posto à prova, ressurgirei como ouro. Deus sabe quando nos sentamos e quando nos levantamos. Ele compreende os nossos pensamentos de longe e é conhecedor de todos os nossos caminhos. Todas as coisas estão a descoberto e abertas aos olhos daquele com quem temos a ver. E deveria ser um verdadeiro conforto para todos os seres humanos compreender, olha só o que o revelador está nos dizendo, que deveria ser um conforto para nós seres humanos entender isso. Ele conhece a vossa estrutura, ele lembra-se de que sois pó. E até Jesus, falando do Deus vivo, falou: o vosso Pai sabe das vossas necessidades antes mesmo de ir despedir a ele. Né? Então, são coisas que nós já tínhamos e que nós, às vezes, acabamos esquecendo, ou não estudando, ou não reflexionando sobre essas coisas. O conhecimento universal de Deus. Deus possui o poder ilimitado de conhecer todas as coisas. A sua consciência é universal. O seu circuito pessoal inclui todas as personalidades e o seu conhecimento, mesmo o das criaturas mais ínfimas, é suplementado indiretamente pela série descendente de filhos divinos e diretamente por intermédio dos ajustadores de pensamento residentes. Então, além do mais, o Espírito Infinito está presente todo o tempo e em todos os lugares. Lembrando que ele é onipresente no espaço, né?
Não estamos plenamente certos de Deus, se Deus escolhe ou não. Essa aqui é uma discussão que às vezes surge, né, mesmo aqui nos grupos de estudo do livro de Urântia. Se ele escolhe ou não prever de antemão o evento do pecado. Mas, ainda que Deus previsse os atos do livre-arbítrio dos seus filhos, tal conhecimento prévio não revogaria em nada a liberdade deles. Uma coisa é certa, Deus nunca está sujeito a surpreender-se. Quanto à onipotência, a onipotência não significa poder fazer o infactível, a ação que não é divina. Nem a onisciência implica saber aquilo que é incognoscível. Todavia, tais afirmações dificilmente se fazem compreensíveis para a mente finita, para a nossa forma de pensamento, né? A criatura dificilmente pode compreender o alcance e as limitações de vontade do Criador. Agora nós vamos para um outro atributo, chamado ilimitabilidade de Deus, ou seja, não há limites, né? Vamos ver o que nos quer dizer este atributo. As sucessivas doações de si próprio aos universos, como vieram a ser efetuadas, não reduzem de nenhum modo o potencial de poder ou a reserva de sabedoria. O Pai nunca teve reduzida a sua medida de força potencial, sabedoria e amor, nem se tornou desprovido de qualquer atributo da sua personalidade gloriosa. Em resultado da doação ilimitada de si próprio aos filhos do paraíso, às suas criações subordinadas e às suas múltiplas criações dessas criaturas dessas criações. Ou seja, né, Deus criou tudo isso e não perdeu nada. Não perdeu nada. Né? Ele não tem... A criação de cada novo universo exige um certo ajuste de gravidade. Mas ainda que a criação continuasse indefinida e eternamente, até a infinitude mesma, de um tal modo que finalmente a criação material fosse existir sem limitações, ainda assim o poder de controle e coordenação que reside na Ilha do Paraíso estaria à altura e seria adequado ao domínio, ao controle e à coordenação do universo assim infinito. Deus ainda possuiria o mesmo potencial infinito, como se nada da sua força, energia e poder tivesse sido vertido para dotar universos após universos. Olha só que interessante. Então, esse é um atributo, né? Da mesma forma, acontece com a sabedoria. O fato de que a mente seja tão livremente distribuída para o pensar dos reinos de nenhum modo empobrece a fonte central da sabedoria divina. À medida que os universos se multiplicam e os seres dos reinos crescem em número, até as fronteiras da compreensão, ainda que a mente continuasse incessantemente sendo concedida aos seres de elevada ou de baixa condição, a personalidade central de Deus continuaria a abranger a mesma mente eterna, infinita e onisciente. O fato de que ele envie mensageiros espirituais saídos dele próprio para que residam nos homens e mulheres do vosso mundo e de outros mundos, de nenhum modo reduz a sua capacidade de funcionar como uma personalidade espiritual divina e onipotente. E não existe absolutamente nenhum limite à extensão ou ao número desses monitores espirituais que ele pode e consegue enviar. Essa dádiva de si mesmo, às suas criaturas, gera uma possibilidade futura sem limites e quase inconcebível, de existências progressivas e sucessivas para esses mortais. Isto de nenhuma maneira diminui a sabedoria e a perfeição da verdade e do conhecimento que repousam na pessoa do Pai onisciente, pleno de sabedoria e todo-poderoso. Esta é uma questão que muitas vezes nós discutimos, né? Mas Deus sempre manda personalidades e está nascendo gente, e está morrendo gente, e está nascendo a de eterno futuro, ainda vão quantos bilhões e bilhões
Só no planeta Terra, que já são quase 8 bilhões de seres humanos, né? Todos têm uma personalidade, todos têm uma mente, todos têm um monitor espiritual com eles. E isso nós estamos falando de um planetinha só o nosso, né? Então, né, é da gente ficar o cabelo um pouco em pé, né, gente? Realmente é muito. Ilimitabilidade. Para os mortais do tempo, há um futuro. Deus, contudo, habita a eternidade. Apenas a infinitude da mente pode compreender plenamente a infinitude da existência e a eternidade da ação. Maria Lúcia, tá ligado? Obrigado. O homem mortal não pode, certamente, conhecer a infinitude do Pai Celeste. A mente infinita não pode pensar sobre uma verdade ou um fato de tal modo absoluto. Todavia, olha só que interessante, todavia, esse mesmo ser humano finito pode, de fato, sentir, literalmente experimentar, o impacto pleno e não amortecido de um amor tão infinito quanto o do Pai. Esse amor pode ser verdadeiramente experimentado, mas uma tal experiência é limitada estritamente pela capacidade humana de receptividade espiritual e pela capacidade empenhada em retribuir ao Pai em amor. Olha só que bacana, né? Quer dizer, nós podemos usar desse amor, o que nos limita é a nossa capacidade de compreendermos isso, né? A apreciação finita de qualidades infinitas transcende em muitas capacidades logicamente limitadas da criatura. Mas lembremos que vive em nós um fragmento da infinitude. O acesso mais querido e de maior aproximação a Deus que o homem tem é o amor, pois Deus é amor. E tudo em uma relação assim tão única é um experimento factual da sociologia cósmica. A relação entre Criador e criatura, o afeto entre pai e filho. Né? Como viver isso, né, gente? Como viver esse amor? Vamos para um outro atributo, a lei suprema do Pai. Então, ele criou a lei, né? No contato com as criações pós-Avona, o Pai Universal não exerce o seu poder infinito, nem a sua autoridade final, por transmissão direta, mas por intermédio dos seus filhos e das personalidades subordinadas a ele. Então, tudo que é fora, né, de Avona, né, principalmente, mas mesmo lá ele também coloca isso. Deus faz tudo isso por sua livre vontade. Todos e quaisquer dos poderes delegados poderiam ser exercidos diretamente. Então, achei interessante essa parte aí, que diz que Deus poderia, se ele mesmo quisesse resolver os problemas, ele poderia fazê-lo, né? Porque, na realidade, é uma delegação que ele está fazendo, tá? Então, ele poderia fazer isso pessoalmente também. Ele faz pela vontade dele, né? O Pai governa por intermédio dos seus filhos, descendo na organização do universo, existe uma corrente ininterrupta de dirigentes que termina com os príncipes planetários, os quais dirigem os destinos das esferas evolucionárias, dos vastos domínios do Pai. Não é uma expressão meramente poética a que exclama: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele faz e destrona reis. Os altíssimos governam nos reinos dos homens. Então, hoje isso faz, para quem conhece o livro de Urântia, para quem estuda um pouco mais, isso começa tudo a fazer sentido, né? Os altíssimos governam no reino dos homens. Né? Que a gente sabe que os altíssimos são os governantes das constelações, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele faz e destrona reis, ou seja, se nosso príncipe planetário, né, tivesse agido de forma correta, também estaria realmente representando o Pai em seu amor. A lei suprema do Pai. Nos assuntos dos corações dos homens, nem sempre o Pai Universal pode ter caminho aberto, mas
Na conduta e destino de um planeta, o plano divino prevalece. O propósito eterno de sabedoria e amor triunfa. Então, o que ele está falando? Que no indivíduo nem sempre ele consegue acesso, né? Tem pessoas que negam Deus, né? Só que quando se trata do destino do planeta, ou seja, de toda uma civilização de um planeta, prevalece, né, o plano divino, né? Se o príncipe planetário, ou então os seres que depois vêm e resolvem isso, né? Disse Jesus: meu Pai, que os outorgou a mim, é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-los da mão do meu Pai. Jesus falando, né, dele em relação a nós. Ao vislumbrar as obras múltiplas e ao contemplar a imensidão assombrosa da criação quase ilimitada de Deus, podeis vacilar quanto ao vosso conceito da sua primazia. Contudo, não deveis vacilar em aceitá-lo como sendo firme e eternamente entronizado no centro do paraíso de todas as coisas, e como Pai beneficente de todos os seres inteligentes. Não há senão um único Deus e Pai de todos, acima de tudo e em tudo, e que é anterior a todas as coisas e em quem consistem todas as coisas. Então, Jesus, que é um ser do paraíso, nos trouxe esta verdade, nos falou isso muitas vezes, tentando revelar quem de fato é o Pai, o Deus verdadeiro, o Deus eterno, né? E ele sabe porque ele esteve lá, porque ele é do paraíso. E é o que o revelador também está colocando para nós, que a gente não deveria de vacilar, ou nem estremecer, aceitar realmente que isto é a verdade, né? Que Deus está lá e que ele controla tudo, né? E tem poder de tudo. As incertezas da vida e as vicissitudes da existência de nenhuma maneira contradizem o conceito da soberania universal de Deus. Toda a vida da criatura evolucionária é assediada por certas inevitabilidades. Considerar o seguinte, essa aqui é uma parte que acho que muitos de vocês leem, releem, e eu acho bastante interessante. É aquela parte que diz o seguinte, Deus, por exemplo, a coragem, né? A força de caráter, ela é desejável no ser humano? Sim, né? Nós mesmos podemos concordar com isso. Então, o homem deve ser criado em um ambiente que requeira um enfrentamento das dificuldades e uma reação às decepções. Isso aqui explica muito bem a nossa vida aqui, por que a gente deve aceitá-la, né? Mesmo que muitos não queiram aceitar. Mas, né? É uma verdade dizer isso, né? O altruísmo, o serviço ao semelhante é desejável? Claro que é. Então, a experiência da vida deverá proporcionar-lhe o deparar-se com situações de desigualdade social, né? Infelizmente, assim não é. A esperança, a grandeza da confiança é desejável? Então, a existência humana deverá confrontar-se constantemente com inseguranças e incertezas renovadas. Você quer desenvolver a fé, a suprema afirmação do pensamento humano? Então, a mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades, nas quais sempre sabe menos do que pode crer. Ufa! 5. O amor, a verdade e a disposição de ir até onde quer que esse amor conduza são desejáveis. Então, é bom que o homem cresça em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja sempre possível. O idealismo, um conceito muito próximo ao divino, é desejável? Então, o homem deve labutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em cercanias que estimulem a busca incontida de coisas melhores. A lealdade, a devoção ao dever mais elevado, é desejável? Então, o homem deverá continuar sempre em frente, apesar de rodeado de possibilidades de traição e deserção. O valor da devoção ao dever advém do perigo implícito de fracasso. 8. O desespero, o espírito do autoesquecimento é desejável? Perdão, o desespero. O desapego, me perdoe.
O desapego, o espírito do autoesquecimento, é desejado? Sim. Então, o ideal é o homem mortal viver frente a frente com o incessante clamor de um ego inescapável, que exige reconhecimento e honras. O homem não poderia escolher a vida divina de um modo dinâmico se não existisse uma vida do ego ao qual renunciar. O homem não poderia nunca se aferrar à salvação na retidão se não houvesse nenhum mal em potencial exaltando e diferenciando o bem, por contraste. E a última, o prazer, a satisfação da felicidade, é desejado? Então, o homem deverá viver em um mundo no qual a alternativa da dor e a probabilidade do sofrimento sejam possibilidades experimentáveis sempre presentes. Né? Isso aqui a gente deveria levar para todas as religiões, eu acho. Caramba. A lei suprema do Pai. Em todo o universo, cada unidade é considerada como uma parte do todo. A sobrevivência da parte depende da cooperação com o plano e o propósito do todo, o desejo de todo o coração e uma perfeita disposição para fazer a vontade divina do Pai. O único mundo evolucionário sem erro, sem a possibilidade de um juízo pouco sábio, seria um mundo sem inteligência livre, né? Então, ele está colocando, né, o revelador está nos colocando esta questão, né, que podemos filosofar muito em cima dela, né? O único mundo evolucionário sem erro, né, sem essa possibilidade de um juízo pouco sábio, seria um mundo sem inteligência livre, né? No universo de Avona, existe 1 bilhão de mundos perfeitos. A gente já sabe pelo livro isso, né? Com os seus habitantes perfeitos, mas o homem em evolução deve ser falível, se houver de ser livre. A inteligência livre e inexperiente não pode ser, certamente, de início, uniformemente sábia. É o que nós estamos passando aqui, né, gente? A possibilidade do juízo errôneo, ou mal, transforma-se em pecado apenas quando a vontade humana endossa conscientemente e adota de propósito um juízo deliberadamente imoral. A apreciação plena da verdade, da beleza e da bondade é inerente à perfeição do universo divino. Os habitantes dos mundos de Avona não necessitam do potencial de níveis relativos de valores como um estímulo à escolha. Esses seres perfeitos são capazes de identificar e de escolher o bem, ainda que na ausência das situações morais contrastantes e que os obriguem a pensar muito, né? Todos esses seres perfeitos são o que são, contudo, pela sua natureza moral e status espiritual, em virtude do fato de simplesmente existirem, né, por isso que eles são assim. Eles conquistam experiencialmente um avanço, mas apenas dentro do seu estado inerente, ao passo que o homem mortal, nós, ganha, inclusive, o seu status de candidato à ascensão por meio da sua própria fé e esperança. Tudo que a mente humana alcança de divino e tudo que a alma humana adquire é uma conquista da experiência, é uma realidade da experiência pessoal e, portanto, uma posse única, em contraste com a inerente bondade e retidão das personalidades de Avona não sujeitas ao erro. As criaturas de Avona são naturalmente valentes, mas não são corajosas no sentido humano. Elas são inatamente gentis e deferentes, mas dificilmente são altruístas à maneira humana. Têm a expectativa de um futuro agradável, mas não são esperançosas de um modo especial, como o mortal confiante das esferas evolucionárias incertas. Elas, as de Avona, têm fé na estabilidade do universo, mas estão longe de conhecer aquela fé salvadora, por meio da qual o mortal ascende desde o seu status de animal até os portais do paraíso. Elas amam a verdade, mas não conhecem as qualidades redentoras dela, né, da verdade. São idealistas, mas nasceram assim. Elas ignoram inteiramente o êxtase de chegar a sê-lo por um ato de escolha vivificante. Elas são leais, sim, mas nunca experimentaram a emoção
da devoção inteligente e sincera ao dever cumprido, enfrentando a tentação de descumpri-lo. Não tem egoísmo, mas também nunca chegaram a esse nível de experiência por meio da conquista magnífica de um ego exigente. Elas desfrutam do prazer, mas desconhecem a doçura do prazer de escapar do potencial da dor, que é o que nós temos. Com o altruísmo divino, perdão, essa aqui agora é acho que é a última, né? A última parte que nós vamos comentar, né, sobre os atributos de Deus, que é a primazia de Deus, a primazia, né? Com o altruísmo divino e uma consumada generosidade, o Pai Universal despoja-se da autoridade e delega o poder, mas ainda assim permanece primordial, a sua mão repousa sobre a poderosa alavanca das circunstâncias nos domínios universais, ou seja, ele fez as concessões, delega poderes, mas ele segura e acompanha tudo. Ele observou a si, perdão, ele reservou a si todas as decisões finais. E de forma infalível, maneja o cetro todo-poderoso do veto do seu propósito eterno, com uma autoridade indiscutível sobre o bem-estar e o destino da imensa criação que sempre gira em um círculo ascendente. A soberania de Deus é ilimitada e é o fato fundamental em toda a criação. O universo não era inevitável. O universo não é um acidente, nem existe por si próprio, que é o que os nossos cientistas muitas vezes acham, né, nas suas conjecturas. O universo é uma obra de criação e, portanto, está totalmente sujeita à vontade do Criador. A vontade de Deus é a verdade divina e o amor vivo. Por conseguinte, as criações dos universos evolucionários em perfeccionamento são caracterizadas pela bondade, a proximidade da divindade. Então, cada vez que a gente chegar mais próximo, a gente vai perceber esta bondade. Toda filosofia religiosa, mais cedo ou mais tarde, né, chega ao conceito de uma lei unificada a reger o universo de um único Deus. Então, muitas vezes a gente não pensa, não aceita, a gente acha que está só aqui, né? Mas pelo livro de Urântia, a gente já sabe, por exemplo, só no nosso universo local, há 200 bilhões de anos, o primeiro planeta já chegou à luz e vida, né? 200 bilhões de anos. Então, né, se sabe tudo isso, sim, né? Toda a filosofia religiosa, mais cedo ou mais tarde, chega ao conceito de uma lei unificada a reger o universo de um único Deus. As causas do universo não podem ser inferiores aos efeitos do universo. A fonte do caudal da vida no universo e da mente cósmica deve estar acima dos seus níveis de manifestação. A mente humana não pode ser explicada de um modo consciente nos termos das ordens inferiores da existência. A mente do homem só pode ser verdadeiramente compreendida quando se reconhece a realidade das ordens mais elevadas de pensamento e da vontade propositada. A gente tenta explicar a nossa mente, né, como uma coisa que surgiu do nada, achando que vamos criar computadores sencientes. O homem torna-se inexplicável enquanto ser moral, a menos que a realidade do Pai Universal seja reconhecida. Dentro da primazia do Pai, o filósofo mecanicista professa rejeitar a ideia de uma vontade universal e soberana. Essa mesma vontade soberana, cuja atividade de elaboração das leis universais ele reverencia tão profundamente. Que homenagem não é prestada, de modo não intencional, ao Criador das leis, quando o mecanicista concebe que tais leis são atuantes e explicativas por si mesmas? É um erro grosseiro humanizar a Deus.
exceto no conceito do ajustador do pensamento residente. Mas mesmo isso ainda não é um erro tão crasso quanto mecanizar completamente a ideia da primeira grande fonte-centro. Será que o pai do paraíso sofre? Tá aí uma pergunta interessante também, que às vezes a gente acaba se fazendo, né? O revelador nos diz que ele não sabe. Os filhos criadores podem, certamente sofrem, algumas vezes da mesma forma que os mortais. O Filho Eterno e o Espírito Infinito sofrem, em um sentido modificado. Pense que o Pai Universal possa sofrer, mas não possa entender como. Talvez por meio do circuito da personalidade ou através da individualidade dos ajustadores do pensamento e das outras outorgas na sua natureza eterna. Ele disse às raças mortais: com todas as vossas aflições, aflijo-me. Sem dúvida, ele experimenta um sentimento de paternidade e simpatia compreensiva. Ele pode sofrer verdadeiramente, mas não compreende a natureza desse sofrer. Pode ser que nós, aqui eu acho bem interessante isso, pode ser que nós consigamos compreender melhor esta dor e esta aflição de Deus do que este revelador, né? O que vocês acham? O soberano eterno e infinito do universo dos universos é poder, forma, energia, processo, modelo, princípio, presença e realidade idealizada. No entanto, ele é mais. Ele é pessoal. Ele exerce uma vontade soberana e experiencia a autoconsciência da divindade. Ele executa os mandados de uma mente criadora, busca a satisfação da realização de um propósito eterno e manifesta o amor e o afeto de pai pelos seus filhos do universo. E todos esses traços mais pessoais do pai podem ser mais bem entendidos quando são observados do modo pelo qual foram revelados na vida auto-outorgada de Micael, o vosso filho criador, enquanto encarnado em Urântia. Eu acredito que nós deveríamos de buscar ainda mais saber como realmente Jesus viveu e experienciou a vida humana dele aqui na Terra. Isso talvez nos daria respostas bem mais interessantes, né? E, terminando, então, Deus, o Pai, ama os homens. Deus, o Filho, serve aos homens. Deus, o Espírito, inspira os filhos do universo na sua aventura sempre ascendente ao encontro de Deus, o Pai, pelos meios ordenados por Deus, os filhos, por meio do ministério da graça de Deus, o Espírito. Então, esse documento ele foi apresentado por um conselheiro divino, membro de um grupo de personalidades celestes designadas pelos anciões dos dias, né? Os nossos chefes e mestres do supra-universo, de Uversa, sede do sétimo supra-universo, do governo do sétimo supra-universo. Então tá, meus queridos, eu assim vou terminando para a gente entrar em algum bate-papo. Esta foi a aula 323, os atributos de Deus, sobre o documento número 3, né? E agora é o momento da gente conversar, discutir, né, pontos de vista, interpretações. Convido vocês para acessarem o site da escola, quando puderem, inscreverem-se nesse endereço que estará à disposição, onde poderão assistir todas as apresentações e palestras da escola, que são dezenas, já passando de uma centena, né, quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, vou saindo do share. Olá, meus queridos, ninguém dormiu muito? Conseguiram captar alguma coisa? Foi interessante? Temos 28 pessoas na sala. É sobre Deus, né? E como os atributos dele são ilimitados, a gente pode falar de alguns macroatributos, né? A onisciência, a onipotência, a ilimitabilidade. E acho que se o livro de Urântia tivesse trazido só isso, já seria bastante, né, para nós. Mas ele trouxe muito mais do que isso. Eu acho que a gente deveria ser muito mais respeitoso e buscar estudar cada vez mais, né,
essas coisas que a gente vê que não são humanas, mas sim revelações divinas. Os que estão aqui, logicamente, concordam comigo, né? Pena que a gente não consegue esclarecer isso tão bem aos de fora. Muito bem, estou à disposição e tenho, né, professores e mestres comigo aí, né, para ajudar também. Entenderam tudo ou entenderam nada? Ô, Jorge, Oi. eu senti nesse final que você falou, de Deus, se ele sofre, né, pelos erros nossos, dos seres, eu vejo assim, ele não, eu vejo que ele não sofre. Ele deve sentir, sim, mas ele não pode ficar sofrendo por os erros que são infinitos nossos aqui. Então, eu vejo que o conselheiro divino não sabia explicar, né, se ele sofre ou não, mas eu vejo que ele não sofre. Um ponto de vista, né? Eu acho que ele sofre. E nós conseguimos explicar melhor que o conselheiro isso. Eu acho que ele Acho sente. que o conselheiro não sabe o que é sofrer, porque ele é uma criatura que foi criada, entende? Então, acho eu que ele não sabe exatamente o que é sofrer, menos do que Eles não sabem, os conselheiros, eles não sabem nem o que é a lágrima humana. Mas Deus pode não sofrer na sua essência perfeita e infinita, mas no tempo e espaço, dentro de você, ele é você, ele sofre tudo que você sofre. É isso aí. Eu acho bem interessante. Isso é de pensar bastante. Eu entendo Obrigado. que ele sofra com as vicissitudes, né, com o nosso sofrimento do dia a dia. Eu acho que ele não sofre com a perda de uma alma, com a não sobrevivência. Acho que nesse sentido ele não sofre, penso eu. Porque no final Porque das contas, ele sabe que não é problema isso, né? Que esse no ser vai final ser das contas, ajudado. tudo que existe de valor é preservado. Tudo aquilo que foi possível aproveitar naquela experiência, mesmo que aquela alma não tenha sobrevivido, né? Aquela personalidade não se individualizou e não se fusionou, mas ele sabe que o que podia se aproveitar, o que tinha de valor foi aproveitado, aquela personalidade volta para ele, aquele ajustador vai viver outra experiência, ou seja, nada se perde. Mesmo quando uma alma não sobrevive para o pai, isso não é nenhuma perda. Agora, no dia a dia, com as criaturas, né, como o ajustador está dentro da nossa mente, ele experiencia todas as nossas experiências, eu entendo que ele sim compartilha do nosso sofrimento, né, das alegrias e das tristezas. Tem aqueles sofrimentos tolos humanos, materialistas, que de fato Deus sabe que aquilo. O cara não conseguiu ganhar na loteria, fica chorando lá. Tá, mas é para o bem dele, né? Então, assim, segue. Desculpem, não sei quem levantou a primeira mão, a Hélio ou Yolanda. Eu levantei por primeiro, mas eu cedo para Yolanda. Falo depois dela. Obrigado, Hélio. Ai, que gentileza, obrigada. Mas você sabe que esse final da tua apresentação, eu achei assim que o ser humano ele tem uma beleza que a gente não sabe a beleza que a gente tem. Porque essa questão do sofrimento é onde você sente intensamente, é uma emoção, né? O humano aqui da Terra, ele tem uma emoção intensa. E me parece, o que me fez entender, que esses seres mais evoluídos, eles vão ficando tão impessoais, sei, mais lógicos, não sei dizer como, mas que essa sensibilidade do humano é o que eu vejo a beleza. Eu vejo beleza nesse sofrimento. Não sei se vocês podem acrescentar isso que eu estou querendo dizer, mas essa última leitura tua me tocou, porque assim fazia a comparação entre os de Avona era assim, mas o humano, então, o humano tem essa beleza do sensível emocional,
do sofrimento, da coisa intensa, dele no meio dessa ignorância, ele fazer essa busca do divino, né? Eu achei muito lindo esse final. É isso que eu queria dizer. O revelador é bom. A Ellie, por favor. Eu estou mais curioso de ouvir o Roberto antes, falo depois dele. Roberto. Então, olha, eu acho que Deus sofre, sim, como um pai ou uma mãe sofre se os filhos não vão bem. E eu tive uma experiência quando houve um acidente com meu filho. Eu meditei o que um ajustador do pensamento deve experimentar se o amado sujeito da residência dele não sobrevive. E eu acho que é muito sofrimento. Por quê? Quanto mais a gente cuida, mais a gente se entrega, mais a gente se ama. E o ajustador, a gente aprende que desde os 5 anos e 10 meses, ele está lá cuidando, elevando. Então, eu acho que ele sofre muito se o sujeito não sobrevive. Ele sofre como um pai sofre. E é isso. Agora, eu ia perguntar uma coisa para você, Jorge, porque eu não sei se eu entendi bem que você foi seminarista, você Não. participou intensamente da Igreja Católica, ou é diácono, é isso? Isso. Não sou diácono, mas sou ministro extraordinário da Eucaristia. Faço enterros e celebrações e ajudo o padre um pouco. Entendi. Mas você não viveu o sair de uma comunidade para entrar no livro de Urântia. Não, você conciliou Não. as duas coisas. Sim. Eu faço uma sincretização. Acho, assim, o livro de Urântia me traz a ideia de que eu devo desenvolver uma religião pessoal, mas essa religião pessoal pode me tornar melhor dentro da comunidade em que eu estou, né? Então, não vou fazer isso fora da comunidade. Vou tentar fazer isso dentro. Não sei se eu vou conseguir, né? Daqui a pouco, né, trocou o padre aqui, tá de forma diferente, né? Então, tá me cobrando coisas. Daqui a pouco ele vai dizer, você está desenvolvendo outras coisas que não são de acordo, né? Bom, paciência, então, né? Mas, a princípio, eu vou tentar sempre ser útil para a minha comunidade, né? Isso já faço há 40 anos. É um exemplo, Jorge. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Eu posso dizer, assim, que nas Sagradas Escrituras está dito lá, ele sofreu em si todas as dores, né? O Cristo Michael quis vir a esse mundo e padecer todas as dores, para ninguém chegar um dia e dizer, mas você foi filho de Deus, você foi o privilegiado. Está lá nos Salmos, né? No corpo não tinha nada são, as feridas que ele trazia era a ferida do ser humano que ele era. No entanto, lá nos documentos para frente da vida de Jesus, vai dizer que ele foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem em todas as dimensões, né? No sofrimento, na alegria, e por isso que essa parte de Deus, né, ele como sendo um filho de Deus, é o sentir de Deus, é a experiência de Deus. Não tem como dizer que não é. Hélio? Obrigado, Helder. Jorge, antes eu quero cumprimentar você. Eu tenho acompanhado as tuas palestras, sejam presencial ou virtualmente,
seja revendo os áudios, e você está cada dia melhor. Parabéns. A tua aula é sempre muito explicativa, eu raramente saio com dúvidas. Hoje, na verdade, eu não tenho dúvidas. Na verdade, eu tenho uma curiosidade que você omitiu na tua palestra ao falar dos atributos de Deus. Recentemente, eu tive um debate acerca do que eu vou te perguntar, por conta de algumas... Eu fiz algumas doações de livro, entre estes que receberam essa doação, essa pessoa veio me procurar para discutir, para debater comigo. E eu, sei lá, imprudentemente eu entrei no debate para variar. É verdade que quem me conhece sabe que eu gosto de contraditório e sabe que eu gosto de debate. Mas, enfim, eu não premeditei e eu vou te provocar agora da forma que eu fui provocado também. Okay. Basicamente, a pergunta que foi feita, eu encontrei a resposta na ocasião no documento 118. O tema tratava de onificência de Deus. Você não mencionou nada sobre a onificência de Deus, absolutamente nada. Você falou de onipotência. Aí no documento 118.6.1 diz assim: Deus é verdadeiramente onipotente, mas não é onisciente. No 118.6.8, completa dizendo assim: aceitar, porém, a falácia da onificência seria abraçar o erro colossal que é o panteísmo. Sem querer tomar o teu tempo e não querer induzir você na resposta, o que você fala a respeito? A primeira coisa que eu fui procurar agora, o que é onisciência? É o poder ilimitado de criar qualquer coisa do nada ou a partir de outra coisa. Por exemplo, uma história, enquanto tá, aí vai. Mas criar vida dentre os mortos, duplicar qualquer coisa. Não, eu acho que Deus, ele é onisciente, mas ele não usa desse atributo para que, no meu ponto de vista, pela minha interpretação do que é onisciência, geraria mais confusão do que organização. Então, posso interromper só um pouquinho, Jorge? Eu só vou te interromper para te favorecer, na verdade, não é para te complicar, não. O que é raro também, em se tratando da minha pessoa. Nesse mesmo texto que fala que Deus é verdadeiramente onipotente, mas não é onisciente, ele já define onisciente dizendo assim: ele, se referindo a Deus, não faz pessoalmente tudo o que deve ser feito. A onipotência abrange o potencial de poder do Todo-Poderoso Supremo e do Ser Supremo, mas os atos volicionais de Deus, o Supremo, não são feitos pessoais de Deus, o Infinito. Advogar a onisciência da deidade primordial seria desautorizar quase 1 milhão de filhos criadores do paraíso, para não mencionar as hostes numeráveis de várias ordens de assistentes. Eu fiz questão de colocar esse tema aqui, porque muitos simpatizantes e leitores do livro estão afiliados a outras igrejas, a igrejas evolucionárias. Sim. E a base do debate com esse irmão era exatamente isso, ele dizendo que a gente dirige oração a Deus, e, portanto, é Deus quem executa qualquer pedido, qualquer coisa no nosso favor. E eu disse, não, bom, quero te influenciar. Você continua daí, por favor. Não, tudo bem. É que esse documento é justamente dizendo isso, que ele não executa qualquer coisa, não. Ele delegou, pela vontade dele, acabou delegando a criação. Até tinha uma parte da introdução sobre criação, sobre Deus, que se tem alguma coisa na natureza, né, dele, algum atributo de ser criador, né, ele não o é, mas ele delegou isso, né? Ele fala justamente sobre essa questão de que essas coisas ele delegou aos filhos criadores. O filho criador pode criar seres diferentes de qualquer coisa, é claro, geralmente eles usam um modelo, mas eles podem fazer variações interessantes, e depois que eles se tornam filhos mestres, eles até nem fazem mais isso, mas antes disso eles têm essa possibilidade também. Então, se Deus fosse criar uma coisa diferente, ele realmente ia desautorizar todos esses outros seres que ele já delegou esta parte, né,
de criação, mas Deus o fez por consciência, por vontade própria, né? Ele poderia criar qualquer coisa, inclusive uma das frases fala isso, né? Ele pode reassumir qualquer coisa, mas ele não o faz, porque eu acho que ele realmente é muito mais sábio do que a gente pode imaginar. É que, na verdade, Deus, ele não é extremamente tão egoísta a ponto de pegar todo o poder dele mesmo e só ele governar. Na verdade, Deus, Jorge, é um verdadeiro terceirizador, né, da criação. Ele é sábio, né? Ele é sábio, né? Nós também deveríamos fazer essas coisas. Né? Então, ele é onisciente, sim, só que ele não o faz, por vontade própria. Gostei do termo terceirizado. E como esse teu amigo falou, não sei se ele quer, mas como ele falou, você poderia dizer para ele, olha, Deus sim, ele faz tudo através dos filhos que ele criou para isso. Só que esse irmão, ele não vai dizer isso, porque as religiões não dizem que tem intermediários, que tem deidades, né, como nós hoje sabemos pelo livro de Urântia, que existem trocentas, milhares e milhões de deidades entre Deus e as criaturas ascendentes, né? Não é pouca coisa, não, é bastante. E que eu acho muito mais racional, do meu ponto de vista, é muito mais correto, muito mais racional, me explica muita coisa, por isso que me atrai tanto ao livro de Urântia. Esta racionalidade, isso fecha muito mais, só se o meu ajustador de pensamento está me dizendo, olha, cara, por aí, né? Vai por essa que é melhor. O que mais, meus queridos irmãos? Jorge. 22. Oi, Isabel. Pode falar. Boa noite a todos, parabéns pela aula. É complexo esse assunto, e eu vou ter que ler muitas e muitas vezes. Eu já li isso aqui 200 mil vezes, mas ainda falta muita coisa. Não é só você, Isabel. Parece que eu não li nada. Só fazendo essa observação de que Deus ele distribui, né, o seu poder e permite que os outros... Sim, pode corrigir. Ele delega o seu poder, ele não... Ele é dele, delega. Desculpe, delega. Não. É isso? Ele delega. Ele delega, ele não deixa de ter o poder, ele poderia reassumir qualquer coisa. Uma vontade dele, uma questão de organização, de sabedoria, ou de ensinar outros seres a serem melhor, experienciando, ele delega o poder. Isso, ele delega. E eu percebi isso em Jesus. Jesus delegava o máximo que ele podia. Uhum. E que o Pai também faz isso, né? Em relação à criação como um todo, o universo como um todo. O que me chamou a atenção, Jorge, foi que você disse no documento 3.3.1, fala: Deus conhece todas as coisas. Mas Deus não é todas as coisas? Ele é todas as coisas? Ou ele conhece todas as coisas? Porque eu entendo que ele é todas as coisas. Aonde é que está o meu equívoco? É que eu imagino que essa aqui é uma forma que o revelador tinha de tornar compreensível para nós de que Deus sabe tudo, né? Sabe o que está acontecendo, ele tem na mente dele... na realidade, foi isso que eu entendi da explicação, né? Nós estamos em Deus, sim, ele tem a energia, mas ele também tem o pensamento, ele é uma personalidade, porque senão nós começaríamos a confundir Deus com uma coisa, com algo, com energia, e a ideia não é essa. Deus é um ser inteligente, sábio, né? E uma personalidade, a personalidade das personalidades. E aí, então, para que a gente possa entendê-lo, nós também compreendemos que ele
sei lá, que ele tenha alguma coisa parecida conosco, que é um corpo, uma mente, né, energia, enfim, talvez seja em parte isso. Pode ser que quando nós chegarmos lá no paraíso vai ser um pouco diferente essa compreensão. É que eu penso assim que Deus é como um piloto, né? Ele pilota todas as coisas, ele sabe, ele conhece o caminho, ele conhece toda a questão do carro, ele é um sabedor. E ele quer que os filhos sejam isso, né? Sejam pilotos também. Eu acho que ele está desenvolvendo isso, né? Então, claro, se você vai dizer para um filho, olha, filho, seja inteligente, o filho vai entender que o pai é inteligente, né? Que ele está querendo dizer isso para ele, né? Que ele pensa, que ele reflete, que ele vai fazer aquilo de forma conscienciosa. Ou talvez seja, Isabela, essa ideia que o revelador quer nos passar, né? Talvez ele seja a energia, mas só que não é uma energia, uma coisa, como é que eu vou explicar, que não seja, que seja inanimada. É algo inteligente, é algo que tem propósito. Imagina assim. Então, Se ajudou, Isabela. eu entendo que Deus ele é a fonte de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Mas ele não é todas as coisas, porque há coisas ruins que acontecem. Deus não é a decisão errada de uma criatura. Deus não é o mal presente na nossa realidade. Ele não é tudo nesse sentido, porque ele só é aquilo que é bom, belo e verdadeiro, aquilo que está dentro da sua perfeição. Teve até um trecho que foi lido hoje, que diz assim, que a onipotência de Deus não faz com que ele execute coisas infactíveis e não realizáveis por uma deidade. Por exemplo, Deus pode todas as coisas, porque ele é onipotente, mas ele não pode errar, porque isso não é parte da realidade perfeita dele. Ele é perfeito e ele não erra. Então, nem tudo ele pode fazer, principalmente errar. Então, Deus é a fonte daquilo que é bom, belo e verdadeiro, mas ele não é a fonte do mal e ele não é todas as coisas. Ajudou, Isabela? Mais ou menos. Porque, olha só, nós somos a sombra e a luz. Nós somos o bom e o ruim. E se nós somos o Espírito de Deus, usando o raciocínio lógico, Deus é o bom e o ruim. Ele é tudo. Para ele ser o todo, ele tem que ter tudo. E nós estamos dentro dele. Se nós estamos dentro dele, ele é tudo. Nós somos parte dele, né? Mas nós não somos tão perfeitos quanto ele. Deus é perfeito, nele só há perfeição. Em nós não, nós somos a sombra e a luz. Deus é só luz. Porque a sombra é a ausência de luz, e em Deus não há ausência de luz. Deus é luz plena. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui o Sol que ilumina o nosso planeta, mas quando algo opaco se opõe entre o Sol e nós, ele causa uma sombra. Essa sombra é a ausência de luz naquele lugar, porque algo obstruiu. Agora, nós vivemos isso porque vivemos nessa realidade dual entre o bem e o mal. Deus não vive essa realidade. Deus ele vive só na perfeição. É luz plena. Só existe o bem no paraíso. Não existe espaço para o mal. Não há espaço para a sombra. Não há espaço para erro. O pecado não existe lá. Só existe aqui dentro dessa realidade nossa, que é o espaço-tempo. Quando eu fiz a aula lá na 3.1.3, eu fiz um quadradinho assim e coloquei espaço-tempo. Ali dentro do espaço-tempo está acontecendo tudo isso, dentro dessa caixa. Está acontecendo tudo isso. O bem, o mal, o contraste, a luz, a falta de luz, que é a sombra, né? Agora, fora disso, onde Deus reina, que é fora do espaço-tempo, essa realidade de bem e mal não existe. Deus ele está na luz plena, não existe sombra.
Então, quando diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, é porque nós temos uma personalidade que é a imagem e semelhança de Deus, mas nós temos uma origem animal, então a gente vive essa dualidade. Deus não tem origem animal, mas nós temos. Então, nós temos os impulsos naturais da nossa animalidade. Nós sentimos raiva, nós sentimos ódio, nós sentimos inveja, rancor. Deus não sente nada disso, porque esses sentimentos são próprios da imperfeição, da nossa realidade, que é tão inferior, tão pequena. A gente acabou de nascer, nós viemos dos primatas, né? Então, nós acabamos de surgir, nós estamos... somos serizinhos, né? Com aquelas... aqueles seres, aquela larva em construção. Só que dentro desse serzinho tão pequeno, Deus, com toda a sua grandeza, sua bondade, ele resolveu, falou assim, não, eu vou lá e vou acompanhar aquela criaturinha lá, eu vou trazer ele para a minha realidade, se ele aceitar a minha orientação. Então, o ajustador do pensamento é essa centelhinha de Deus, esse pedacinho de Deus que sai do paraíso, vai viver nessa criatura, na tentativa de mostrar o caminho. Olha, é naquela direção que você tem que ir, ó, o paraíso é para ali. É isso que ele está tentando fazer com a gente. Se nós dermos ouvidos, nós vamos passar por milhares e milhares, bilhões de mundos, né? Só em Avona é 1 bilhão de mundos. Aí tem todos mais os planetas que a gente vai passar até chegar lá, até um dia chegar no paraíso. Tudo isso é um processo longo, bastante lento, de aperfeiçoamento. Então, a gente vai galgar esses degraus da perfeição até um dia chegar na presença de Deus. Enquanto isso, nós estamos aqui, vivendo na dualidade, entre luz e sombra. Deus não está vivendo essa dualidade. Então, Deus não é semelhante a nós. É nós que somos semelhantes a Deus. Obrigado, Nemes. Obrigada. Roberto? Roberto tinha pedido para falar. Caiu a ligação do Roberto. Querubim está de mãos levantadas. Helder, então, continuando. Enquanto o Roberto não vem... Helder, está desligado o seu microfone. Isabela, tenha sempre em mente, assim, que quando... Eu vou dar uma comparação, e não estou sendo discriminatório nada aqui, não quero que pensem isso. Você vê um lençol branco na sua frente, e de repente você vai lá e vê que tem uma mancha, né? Tem uma mancha ali. Você olha para aquele lençol, a primeira coisa que atrai sua visão é aquela mancha. Mas Deus, quando ele olha para esse lençol branco, ele não vê a mancha nenhuma. Ele só vê o lençol branco. É uma comparação meio bobinha, mas para entender como funciona, assim, mais ou menos, a fazer uma analogia. É que Deus sabe tudo de todas as potencialidades, né? Então, ele sabe a potencialidade dos seres, se eles aceitarem. Né? Então, continuando aquela ideia do bem e do mal, vamos fazer a comparação de que o bem fosse a luz e o mal fosse as trevas. Então, assim, as trevas propriamente, trevas mesmo, ela não existe. Não existe uma lâmpada que escurece um ambiente, não existe uma lanterna para escurecer um ambiente. A única maneira que você tem de escurecer um ambiente é impedindo que a luz entre. É a única maneira. Então, só existe a luz. Ou você tem luz em um ambiente, ou você obstrui toda a luz daquele ambiente, e aí ali vai ficar escuro, porque você impediu que a luz entrasse. Então, a mesma coisa é Deus. Deus é a fonte do bem. Só existe o bem. Agora, assim como a luz do sol, às vezes, alguma coisa opaca se interpõe na luz e cria uma sombra, da mesma forma, nós, seres dotados de vontade, a gente só recebe de Deus só emana o bem, como a luz do sol, só emana o bem. O sol não emite luz e sombra, o sol só emite luz, Deus só emite o bem.
Agora, quando algo opaco, errado, falho, imperfeito, ele se coloca na frente disso, ele não permite que o bem seja transmitido, ele causa uma sombra, está causando mal. Quando você se interpõe à vontade de Deus, quando a criatura se coloca contra a vontade de Deus, ela causa uma sombra. Então, o desafio das criaturas do universo inteiro é ir se tornando cada vez mais translúcido para que o bem possa passar por ela e não seja obstruído, que esse bem possa ser transmitido e retribuído e propagado. E quando todas as criaturas forem assim, então não haverá sombra. Imagina um mundo todo de cristal, né? Imagina se todas as árvores fossem translúcidas, não haveriam sombras. Se todos os prédios fossem translúcidos, a luz, ela navegaria em todos os sentidos, em todas as direções, sem nenhum obstáculo. Não haveria sombra. Então, com esse exemplo que eu quero, que eu estou querendo passar, é a ideia de que quem causa o mal são essas criaturas que se colocam entre a fonte do bem e impede que o bem continue, se coloca contra a vontade de Deus, e aí projeta essa sombra, projeta o mal. Então, o mal é resultado dessas criaturas que se colocaram entre a fonte, que é o bem, a fonte divina, Deus, que é a fonte do bem, se coloca contra a vontade de Deus, projeta o mal. E o mal não vem do Criador. O mal é quando algo se coloca na frente da vontade do Criador, que é Deus. Lilian? Oi, parabéns, Jorge. Obrigado. É muito lindo esse documento, né? É. Então, Isabela, girou em torno de você. Você falou uma frase que eu acho que daí você fez algumas analogias, e daí a última frase você falou que nós somos espíritos, né? Então, você fez a comparação e por isso não poderíamos ser maus. Ou ter erros, ou etc. Mas a questão é que nós não somos espíritos, né? Nós temos um espírito, assim penso, né? Nós temos o ajustador do pensamento. Um dia nós seremos espíritos, vamos dizer assim, de primeiro estágio, mas daqui a 570 corpos que teremos na ascensão. Então, até lá nós estamos em evolução. E essa evolução, então, nós, entre erros e acertos, que são inerentes à nossa condição, nós aprendemos praticamente através dos nossos erros, então, é dessa maneira que nós vamos ascender. E, às vezes, é interessante, porque quanto mais você compreende o quão ruim é errar, mais você é dolorido você errar, porque você quer acertar, e quando você vê, você errou de novo, né? Então, tem aquela, daí você vai para um novo nível, você passa para um novo nível de compreensão, que é aceitar também essa condição, de que você pode errar, de que você não é perfeito, e eu passei por isso, gente, né? Porque muitas vezes as religiões evolucionárias só aceitam a perfeição e nos diminui muito quando erramos, assim, né? Você quer ser perfeita nessa terra já, porque senão o mármore do inferno te espera. Então, você se desespera ali querendo ser perfeito. Então, é essa condição de você saber que você vai evoluir devagarinho. Então, ter paciência conosco mesmo, né? Nessas condições. E quando eu entendi isso, então eu fiquei muito mais tranquila, né? E Deus não quer que a gente seja perfeito já nessa vida. Seria o ideal, seria, mas nós temos limitações, né? Limitações humanas. Alguns têm mais, alguns têm menos, alguns entendem, e assim vai, né? E a gente gostaria que muitas pessoas compreendessem certas coisas, mas não entendem e estão na sua fase de compreensão, muitas vezes dando passinho para trás. O nosso mundo parece que está dando um passinho para trás.
E é interessante que você falou ali, Jorge, na tua apresentação, o quão tudo está controlado por Deus, que existe todo. Eu sempre penso Deus fazendo cálculo. Para quê? Porque no fim tudo vai dar certo, o amor vai vencer. Nós não precisamos nos preocupar nesse sentido, né? A nossa única preocupação é fazer o bem, fazer o bem para que logo venha esse mundo que a gente tanto almeja. Eu já falei antes. Obrigada, viu, Jorge? Não, por isso. Eu fico pensando justamente isso. Jesus, ele tinha uma confiança, né, deixava vir, as coisas aconteciam e ia atrás, né? Uma das coisas do livro Durante que me chamou muita atenção é essa, né? O universo é amigável. Né? A gente que às vezes cria problemas, mas o universo todo, ele procura ser amigável, né? Para você ir para frente, para você ir criando. Samuel, meu querido, pode falar. Só abre a... Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, Jorge? Tudo. Boa apresentação sua, hein? Obrigado. E mostrou uma grandeza de Deus, né? Que as igrejas evolucionárias não têm mostrado muito esse lado de Deus, né? Eu não sei se... Eu digo por mim mesmo, não sei se uma pessoa ainda fica de um conceito ainda que está muito pequeno, além do que o livro de Urântia nos ensina. Né? Mas cada um tem aquilo como sua missão, né? Eu fiquei muito surpreso e gostei muito da parte que os reveladores falam que os seres que não tinham o contato, né, com a dor, com o sentimento que a gente passa, e quando a gente chegasse no paraíso, a gente que alcançasse o paraíso, nós tínhamos experimentado tudo isso, né? Então, isso foi muito grandioso, porque você vê que a nossa experiência aqui, ele estava falando agora da experiência que a gente tem que errar, mas isso é importante, porque quando você chegar no paraíso, você vai sentir o sabor daquilo de você estar lá. E foi que aqueles seres não tinham essa experiência, né, de ter esse sabor de conhecer essas coisas. E a gente, se chegarmos lá, se pela graça de Deus, vamos ser um ser tão mais superior do que esses seres que estão lá, porque eles não experimentaram o outro lado que a gente estamos experimentando, entendeu? Então, eu achei essa parte fantástica e grandiosa aí do livro de Urântia. Obrigado, Samuel. Eu fico pensando, é mais ou menos que nem o pessoal de lá come o sorvete pronto, né? E nós sabemos que teve que ser tratada a vaca, criado o terneiro, tirado o leite, né, batido ele, fazer o sorvete, juntar isso e aquilo para tornar gostoso. Obrigado, Samuel. Obrigado. Pessoal, são 22h03, eu sugiro a gente ir encerrando, se não tiver mais questões, e de qualquer forma, me coloco à disposição também no WhatsApp, ou algum lugar, se alguém quiser perguntar para mim. Tá? Neemias, está contigo a bola. Jorge, obrigada pela aula, amei sua aula, pessoal. viu? Sempre continua lá no WhatsApp. E convido a todos para a próxima semana. Não deixe de vir apreciar a Rosângela, que vai a trazer semana que relação vem. de Deus com o universo, documento 4. Então, até semana que vem, pessoal. Até mais. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Seu Jorge. Até a semana que vem. Boa noite. Jorge, parabéns. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Parabéns, Jorge. Até mais. Boa noite, até semana.